Boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião do Comitê Multidisciplinar de Medicina Aeroespacial da Associação Paulista de Medicina, associado à Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Hoje nós teremos dois palestrantes muito icônicos das suas áreas, o Dr. Marcos Vinícius da Silva e o Dr. Gustavo Titma, e eu inicio a nossa reunião fazendo aqueles meus agradecimentos de sempre. Agradeço à Associação Paulista de Medicina, na figura do seu presidente, o Dr. José Luiz Gomes do Amaral. Agradeço ao Dr. Florisval Meinão, que nos auxiliou muito para que esses nossos eventos fossem realizáveis. Agradeço a toda a equipe da Associação Paulista de Medicina. Agradeço também a presidente da nossa Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, a doutora Thaís Russomano. E hoje nós vamos ter o prazer de que a moderação do nosso evento será feita pela nossa presidente do Comitê Multidisciplinar de Medicina Aeroespacial da APM. A doutora Rosânia Sobreira vai conduzir as apresentações, fazendo a apresentação dos nossos convidados. Doutora Rosânia, com a senhora, por favor. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los nesse nosso último encontro do ano de 2023, né? E aí a gente escolheu realmente um tema para fechar com chave de ouro, né? A gente está unindo as duas grandes áreas do conhecimento médico, medicina aeroespacial e a medicina do viajante, e tivemos a oportunidade de sentir, durante esses anos da pandemia, a importância que essas duas áreas do conhecimento médico ela atingiu, né, uma importância muito significativa. Tivemos na pandemia muitas perdas de vidas e também muitas perdas econômicas, né? Então, por isso a gente encerra esses eventos de 2023 com esse tema, né? E convidamos dois expoentes dentro da infectologia, né? Eu vou estar apresentando o Dr. Marcos Vinícius. Ele é médico infectologista do Ambulatório de Medicina do Viajante e do Ambulatório de Doenças Tropicais e Zoonose do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e é professor associado da Faculdade de Medicina da PUC, que vai nos falar sobre a importância, né, na medicina do viajante, no transporte aéreo, vai falar sobre certificados internacionais e assim por diante. E voltar, na sequência também, vou estar apresentando o Dr. Gustavo Leal Dittmar. Ele é médico infectologista do Ambulatório de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas realmente ele, em termos da infectologia, né, ele representa, assim, uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas também para a América Latina. Então, sem muitas delongas, Dr. Marcos Vinícius, Dr. Gustavo, esteja à vontade. Obrigada. Boa noite, eu agradeço o convite, é um grande prazer poder estar aqui e agradeço na pessoa do Dr. José Luiz Madrigano, né, que é coordenador científico da Medicina Aeroespacial da APM, né, e a doutora Rosânia Sobreira, que é a presidente desse comitê, e também a Associação Paulista de Medicina, pelo gentil convite, e é um grande prazer a gente estar conversando entre áreas muito parceiras, áreas que estão imbricadas, e como nós podemos nos ajudar mutuamente, certo? Aí eu vou começar com a minha apresentação. Então, vamos conversar sobre um pouco, para quem não conhece, sobre o que é a medicina do viajante, né? Eu não tenho conflitos de interesse, e hoje o avião, ele transporta muitos viajantes, cada vez mais rápido e mais longe, né? E as viagens internacionais tornaram-se atividades frequentes. Com isso, a gente não tem mais barreira sanitária.
Nós praticamente levamos doenças de um lado para o outro rapidamente, ainda no período de incubação, e isso é algo que preocupa muito a gente que é da medicina do viajante. A viagem ela tem um enorme potencial turístico pela diversidade cultural que ela oferece e pelas belezas também que ela oferece. E também tem um enorme potencial de negócios, de intercâmbios técnicos e científicos. Então, ela tem uma gama de interesses. E a viagem, ela sempre gera renda, ou seja, ela move economia, ela gera receita. E também ela tem uma ação social importante, porque ela aumenta os postos de trabalho. E cultural, porque ela preserva a identidade cultural, que muitas vezes é o atrativo daquela viagem. E ambiental, por quê? Porque incentiva a preservação ambiental. E o viajante? O viajante é uma característica muito interessante. Por quê? Nós temos vários perfis de viajantes. Aquele independente, que programa sua viagem, esse também precisa da medicina do viajante. O mochileiro, o viajante experiente, acostumado a viajar, aquele viajante tranquilo, que não quer preocupação, que ele compra um pacote, que ele nem sabe aonde ele vai. E nós, da medicina do viajante, estamos sempre conectados com sites que nos informam qual é a realidade sanitária daquele momento, naquele lugar que o viajante irá. Também hoje nós temos uma mudança no perfil da viagem, né? Por quê? Porque hoje nós temos muita viagem de aventura, muita viagem do ecoturismo, que são características de viagem muito peculiares. E também deslocamento para áreas raramente visitadas no passado. E isso requer uma atenção especial. E os viajantes, eles estão expostos a diversos e diferentes riscos para a saúde. Isso depende de várias características. Depende da característica do viajante. O que ele vai fazer naquele lugar ou naqueles lugares pelo qual ele vai viajar, do destino dele. Como também a forma da viagem. Então, nós temos viajantes que vão fazer ciclismo em savana, nós temos viajantes que vão para alturas, nós temos viajantes que vão para mergulho, nós temos viajantes que fazem atividades humanitárias, enfim. A característica do viajante é muito importante para as nossas orientações, né? E também como vai ser esta viagem e as condições que ele vai ter nessa viagem. E, com isso, eles estão sujeitos às alterações bruscas de altitude, de umidade, de temperatura, de floras, né? De radiação, isso é uma coisa importante também, principalmente nas alturas, as diferentes faunas, germes e pragas, ao próprio estresse da viagem, né? E também as novas atividades que ele vai ter nesses lugares por onde ele vai passar, por onde ele vai conhecer ou revisitar. Alimentos, que é uma coisa que nos preocupa muito, orientar a forma segura do viajante se alimentar. E os aspectos socioculturais, que também é muito importante, que o viajante precisa estar alerta para saber qual é a cultura do local aonde ele vai, para ele muitas vezes poder aproveitar melhor a viagem, né, e se inteirar nesse lugar. E essas questões, elas podem produzir doenças e acidentes lesionais nesse viajante. O que é a medicina do viajante? A medicina do viajante, ou de viagem, ela surge na Europa. Surge na Europa, depois na América do Norte, na Austrália, né, algumas décadas. Por quê? Porque começou a se questionar nos serviços de doenças infecciosas e medicina tropical dos grandes portos da Europa, os viajantes, principalmente que voltavam da África doente ou que morriam na viagem. E começou a se questionar o que nós podemos fazer para que esse viajante faça uma viagem segura, não adoeça e não morra nessa viagem. E é aí que, então, surge, dentro desses serviços de medicina tropical, o serviço de medicina do viajante.
Então, ele é criado em 1990, quando se cria a Sociedade Internacional de Medicina do Viajante. Depois, em 1993, quando se cria a Sociedade Francesa de Medicina do Viajante, e também no Reino Unido. No Brasil, o primeiro serviço foi criado em 1997, o CIVES, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo nosso grande amigo que faleceu ano passado e motivador, professor Fernando, né? Então, foi o primeiro serviço a ser criado no Brasil. E o nosso foi o segundo. E estamos lá, eu estou lá desde o início, em 26 de maio de 2000, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Depois, em 2001, surgiu do Hospital das Clínicas, e aí foram surgindo os outros serviços. Nós temos também, além da Sociedade Brasileira de Medicina de Viagem, nós temos também a Sociedade Latina, à qual nós pertencemos, Latino-Americana de Medicina del Viajero, né? E que diz: a medicina do viajante é uma especialidade médica que se dedica à prevenção de doenças e situações de risco a que podem estar expostos os viajantes, independente do destino escolhido. Também dedica-se ao diagnóstico e ao tratamento das doenças adquiridas durante as viagens. Então, nós também somos um órgão da vigilância epidemiológica, porque nós detectamos precocemente doenças que estão entrando no país, que não existiam, como nós vimos isso com Zika, com dengue, que nós tivemos antes de ocorrer, como ocorre no país na sua forma hoje endêmica ou epidêmica, nós já detectávamos isso nos viajantes. E algumas doenças que requerem medidas de isolamento, a gente conseguir diagnosticar precocemente e adotar as medidas de contenção. Tá? E quais são os objetivos da medicina do viajante? Os objetivos são reduzir os riscos de morbidade e mortalidade associados à viagem, conscientizar o viajante que cada região tem suas peculiaridades. Isso é muito importante para o viajante, que os viajantes muitas vezes não conhecem isso e da sua importância. Alertar sobre os fatores de risco do roteiro escolhido e orientar o viajante de como evitá-los. Promover o uso de medidas preventivas, isso é muito importante. Por isso que na consulta do viajante, a gente vê que é uma consulta demorada, ela leva em torno de 40 a 45 minutos, dependendo do roteiro, ou até mais tempo, porque eles vão ver o que nós abordamos, né? Então, a gente sempre orienta as medidas preventivas, em termos de reduzir o prejuízo, né, tanto profissional, quanto pessoal, quanto econômico. É uma oportunidade onde nós atualizamos as vacinas do viajante. E também indicamos vacinas que muitas vezes não são importantes no nosso país, mas para a região onde ele vai, né, é importante. Por exemplo, a vacina da encefalite japonesa, a encefalite da febre transmitida por carrapatos, dependendo da região que ele for visitar, essas vacinas, que não são vacinas importantes para nós, passam a ser importantes para esse viajante em termos de prevenção. Então, é uma oportunidade de atualizar e também orientá-lo que algumas situações tem algumas vacinas que são obrigatórias. Ele precisa do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, o CEVIP, que o mais conhecido é com a febre amarela. Mas dependendo do país que ele for, por exemplo, o Afeganistão, ele precisa ter o CEVIP da polio. Se ele for fazer uma peregrinação para Meca na época do Hajj, ele precisa fazer a vacina tetravalente da meningococcemia, da doença meningocócica, ele precisa de um CVIP para poder entrar. Então, tudo isso nós avaliamos, né, na medicina do viajante. E o objetivo de vigilância epidemiológica. O atendimento da medicina do viajante ela é individual,
na maioria das vezes, mas também em grupos. De repente, é um grupo específico que vai viajar para um determinado lugar. Então, nós fazemos avaliação em grupo. E também a consultoria para empresas que mantêm trabalhadores em outros países, e hoje o comércio Brasil e África é muito comum e frequente, nós também fazemos essa consultoria para a empresa. E nosso atendimento ele tem 2 momentos importantes, que é a consulta pré-viagem e a consulta pós-viagem. A consulta pré-viagem, ela deve ser sempre agendada de 4 a 8 semanas antes da viagem ou com prazo maior. Por quê? Porque é o momento onde nós fazemos a atualização das vacinas. E tem muitas vacinas que requerem mais que uma dose para garantir que o indivíduo esteja imunizado. E esse indivíduo, ele precisa, então, nos procurar com antecedência. Por exemplo, febre amarela, ele precisa ter essa vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. Outras vacinas, ele precisa de 3 doses, como da hepatite B. E, então, é importante que esse indivíduo procure o serviço com um espaço de tempo para essa viagem. Na consulta pré-viagem, o que nós analisamos? Nós analisamos o roteiro da viagem, em que época do ano ele vai. Por exemplo, se ele vai para a Ásia na época das monções, vai ser uma viagem complicada. Ele provavelmente não vai aproveitar essa viagem por causa das chuvas. Então, nós orientamos, olha, a melhor época é uma época mais adequada. Se ele vai para a Amazônia, na época que diminui a chuva, de julho a novembro, para ele poder aproveitar mais a sua viagem, né? Também, por quanto tempo esse indivíduo vai permanecer nesse lugar, qual é a finalidade? 2 viajantes que vão para o mesmo lugar com finalidades diferentes, as orientações vão ser também diferentes. Qual é o meio de transporte que ele vai utilizar? Se ele vai fazer um cruzeiro, tem orientações específicas para quem vai fazer um cruzeiro. O tipo de hospedagem é diferente do indivíduo que vai para um hostel, do que o indivíduo que vai ficar na casa de um familiar. A gente vai ver que na casa de um familiar, na casa de um amigo, às vezes pode aumentar o risco, né, do que se ele estivesse num hotel. Então, isso tudo é muito importante em termos de orientação, e também as atividades programadas, o destino, e sempre avaliando o risco. Na consulta pré-viagem, eu analiso, então, o perfil do viajante, as condições atuais de saúde física e psíquica desse paciente. Isso é muito importante. Uma descompensação psíquica numa viagem estraga a viagem dele e de quem for junto com ele. A idade, isso também é outra coisa importante, principalmente hoje que os extremos de idade viajam muito. Quais as doenças pregressas que esses viajantes têm? Se eles fazem tratamento, se tem uso de medicamentos, a gente orienta como levar a medicação na viagem, isso é outra coisa muito importante. Se o paciente tem alergias, se é hoje nós temos muitos pacientes imunodeprimidos, que é uma condição também muito especial. A gestante, a intenção de gestação na viagem, que a gente sempre orienta, dos riscos que tem. Por exemplo, um casal que resolve para a Ásia ou para a África, que resolve engravidar na viagem, o risco de zika, e muitas vezes assintomático, e uma malformação fetal. E quando volta, a gente sabe que zika no homem pode ficar no esperma até 6 meses, o vírus viável e assintomático, da importância de uma sorologia de zika, nesse caso. A situação vacinal, eu sempre friso isso, porque a nossa função é prevenir, e para pacientes que viajam com necessidades especiais. O que mais eu analiso? As áreas seguras, as áreas com risco de doenças emergentes e doenças reemergentes. E na consulta pós-viagem? A pré-viagem, desculpa, o que mais que eu oriento? Seguro. Que tipo de seguro de viagem ele precisa? É um seguro que vai lhe dar assistência médica no local? Sempre alertamos, olha, esse seguro precisa ter um translado sanitário. No caso de adoecer, a empresa comercial não vai transportar o doente. Esse seguro tem que cobrir escalas também, não só o local final da viagem, mas as escalas, a avaliação odontológica, a avaliação ginecológica, as doenças transmitidas por água e alimento, como se prevenir ou diminuir o risco, a proteção solar, isso é outra coisa importante,
as doenças transmitidas por vetores. Então, a gente orienta em termos de os cuidados que tem que ter, barreiras mecânicas em relação a doenças transmitidas por vetores, em alguns casos, a profilaxia, como no caso da malária, de pacientes que vão para áreas de difícil acesso e com alto risco de transmissão de malária. A dissincronose, o jet lag, né, a mudança de fusos horários, a diversidade cultural, eu volto novamente a frisar isso, por quê? Porque isso é importante. Que mais? Avaliação do voo, o tempo do voo. Por quê? A gente sabe que com a pressurização da cabine, cai a umidade, desidrata, aumenta a viscosidade sanguínea, o risco de um tromboembolismo. Então, a gente orienta a hidratação, evitar medidas que desidratem durante o voo, como tomar bebidas alcoólicas, o fato de não tomar medicação para dormir, manter só o sono fisiológico, os exercícios durante o voo, quais as condições desse voo, as escalas, o tempo de permanência no solo dessas escalas, as atividades físicas importantes que ele faça durante o voo, no sentido de prevenir tromboembolismo, a questão da desidratação, o sono, tempo de inanição com o sono, a questão também da alimentação, da distensão gasosa das bebidas que contêm gás, isso que é muito desagradável, uma viagem com uma distensão abdominal, as doenças pré-existentes, né? E também nós orientamos a entrar no site das empresas aéreas e sobre os formulários que são necessários, né? No caso de pacientes que são portadores de alguma doença ou de alguma situação especial, né, como o MEDIF, né, e o outro formulário também, e sempre orientamos esse paciente no sentido de procurar as empresas para ter essas informações. Então, já vimos que a gente reforça aqui a vacinal, a questão do CVIP, as indicações e contraindicações da viagem. Muitas vezes nós contraindicamos uma viagem. Por quê? Porque é uma viagem de risco para o paciente. E o adoecimento durante a viagem. O doutor Gustavo vai estar depois entrando nesse item, que preocupa muito. Diarreia, picadas de inseto e as alergias. Situações especiais, nós temos, que é um problema sério, a malária, mal das montanhas, acima de 2.500 metros, doença dos mergulhadores, doença descompressiva, o que fazer, como se prevenir, extremos de temperatura, a trombose venosa, que preocupa, imunodeficiência, extremos de vida, gestação e intenção. Eu estou repetindo alguns itens, porque eu acho que são importantes a gente estar frisando. Então, primeiro, não viajar doente. Se adoecer, procurar rapidamente atendimento local, por isso da importância do seguro de viagem. E necessidade de translado de urgência. Então, é muito frequente o quê? Viajantes para a África. E eu sempre falo, a gente recebe no hospital os viajantes com malária. Muitos deles chegam morrendo e morrem na viagem. Ou morrem quando chegam no hospital. Então, sempre ter um bom seguro para ter atendimento no local e também se preocupar nesse seguro de necessidades de saída de emergência para locais mais próximos, por exemplo, África do Sul, mas ele não ia para a África do Sul, mas ele precisa ter uma cobertura para a África do Sul, porque onde ele vai estar, por exemplo, ali Moçambique, né, ele é muito mais fácil ele sair para a África do Sul, que tem uma estrutura muito boa de assistência, do que ele tentar voltar para o Brasil, porque ele pode morrer no meio dessa viagem. Tá? Então, também orientamos o que levar e como levar, a questão do seguro de viagem, documentos, dinheiro e cartões, medicamentos de uso contínuo, o tipo de calçado, de roupa, de protetor solar, de repelente que ele vai precisar, né? E na consulta pós-viagem, ela tem 2 momentos, que é o assintomático, que é onde nós fazemos o quê? Vigilância. Por quê? Muitos indivíduos voltam da África ou da Ásia portadores de febre tifoide e não tem sintoma nenhum naquele momento, mas nós precisamos checar. Ou mesmo com a malária, pode ter uma malária paucissintomática ou assintomática. E os indivíduos sintomáticos, que são aqueles indivíduos que
atendidos no nosso pronto-socorro, de urgência, porque nós precisamos diagnosticar e tratar precocemente essas doenças adquiridas nos locais visitados, porque às vezes são doenças que precisam de contenção sanitária, redução da mortalidade e a nossa função de vigilância epidemiológica. Então, a nossa mensagem é: viaje com saúde, tá? E faça uma boa viagem. O nosso instituto, ele foi fundado na época do Império, dia 8 de janeiro de 1880, tem mais de 100 anos, né? Esse foi o primeiro hospital, que hoje ele é tombado, a nossa Casa Rosada, que é um pequeno museu, e eu deixo aqui os meus contatos e meu agradecimento pela gentileza, pelo convite e pela atenção dos senhores. Meu muito obrigado. Agora, na sequência, convidamos o Dr. Gustavo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Agradecer pessoalmente ao Dr. Marcos Vinícius, que sempre foi um mestre para a gente lá da Emílio Ribas. Agradecer a PM, o Dr. José, a Dra. Rosânia. Bom, e eu fiquei de apresentar, vamos lá, imunopreveníveis ou passíveis de prevenção, tá? Que envolvem a medicina do viajante. Bom, como o Dr. Marcos Vinícius falou, os viajantes têm uma grande importância devido à sua mobilidade, né? E a cada vez cada vez menos barreiras aéreas, né? Muito mais voo, muito mais gente viajando no mundo. A Covid-19 foi o exemplo mais recente aí que a gente teve do papel dos viajantes nas doenças infecciosas, nas epidemias, né? E a habilidade da medicina do viajante em fazer o aconselhamento adequado pré e pós-viagem é fundamental. Esse aconselhamento envolve a orientação e a percepção daquele viajante, aqueles riscos que ele vai ser submetido e, claramente, a vacinação, que é o foco dessa minha aula. Eu peguei esse mapa aqui, desse Health Map, que mostra os surtos que estão acontecendo no mundo. Para vocês terem uma noção, teve 650, mais de 650, tá cortando aqui o último número, acho que 653, surtos reportados na última semana no mundo. Então, isso sempre está acontecendo, o mundo é muito dinâmico, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, em cima da França, da Espanha e da Itália, está acontecendo um surto de dengue, por incrível que pareça, né? E a gente sabe que o ano que vem vai ter Olimpíadas em Paris, né? Isso está arrancando o cabelo dos franceses lá. E aqui no Brasil teve reporte de gripe aviária. Então, o mundo é muito dinâmico e as nossas populações estão andando nesses surtos. A vacinação é crucial na medicina do viajante, né? Não é só uma oportunidade para a gente atualizar o calendário, né? A pessoa não toma mais de 10 anos uma vacina de tétano. A gente aproveita e vacina de tétano ele. E vacinações específicas, baseadas nos riscos individuais desses viajantes, né? E dos destinos que esse viajante vai. Então, as vacinas que a gente lança a mão, né? Além de atualizar o calendário, a febre amarela, né? Como o Dr. Marcos Vinícius falou, com a certificação internacional, é muito importante essa certificação internacional, porque sem ela você nem consegue embarcar aqui no Brasil, né? A gente lá do Viajantes recebe toda semana pessoas que foram barradas, né, e tiveram que não conseguiram embarcar, tiveram que tirar a mala do check-in, voltar, ir lá tomar vacina e esperar 10 dias para essa vacina, que é o tempo da vacina ser liberada, né? E para poder viajar novamente. Então, isso é uma programação de anos até que a pessoa pode perder. Então, é muito importante que tenha esse certificado na mão.
Covid-19, eu vou falar especificamente dele, mas está cada vez cada vez menos restrito essa questão de Covid no mundo. A VIP, né, que é a vacina inativada de pólio, e que é uma exigência, uma exigência da peregrinação do Hajj, lá na Arábia Saudita, né, que faz parte da tradição muçulmana. Tríplice viral, que pensando principalmente no componente do sarampo, que é uma doença altamente transmissível, que eu vou falar mais para frente. Influenza, que a gente tem disponível trivalente e quadrivalente. Hepatite A e hepatite B, que é as nossas grandes vacinas do viajante, principalmente hepatite A, que é globalmente recomendada, ela tem 2 doses, com 6 meses de intervalo, mas dificilmente os nossos pacientes, os nossos viajantes vêm com menos de 6 meses, mas se eles vêm com menos de 6 meses, com mais de 6 meses a gente consegue completar o esquema. A gente sabe que uma dose é melhor que nenhuma, então já dá uma boa proteção. Febre tifoide, né, para países de baixa renda. Meningo CWY, né, o Dr. Vinícius Martins até já comentou, né, a mesma questão lá da polio, né, exigência lá para peregrinação para Meca. E cólera, apesar de não estar disponível a vacina no Brasil, né, as infecções em viajantes são raras, mas elas são altamente recomendadas em missões humanitárias. E a gente recebe muita missão humanitária no nosso ambulatório, né, pessoas que vão para a África, que vão para o Haiti, que vão para a Ásia, tanto a trabalho com assistência à saúde, quanto missão religiosa. Então, a gente não tem, mas é uma vacina que é muito importante. Essa aqui são as restrições do site da IATA, da Agência Internacional de Transporte Aéreo. Esse quadro aqui, esse mapa mundi, já foi praticamente todo azul escuro, há uns 2 anos atrás. Essa é o mapa de hoje, tá? Como vocês podem ver, praticamente todo o mapa não tem nenhuma restrição tanto quanto a Covid-19. Só 5 países têm restrição para a Covid-19, algum tipo de restrição, que não é tão importante assim, né? A Líbia, a Arábia Saudita, aqui o Sudão do Sul, Mianmar, e a Coreia do Norte, que está totalmente restrita, mas isso envolve um pouco mais do que a Covid, né? A situação lá é um pouco diferente. Mas na maioria desses países aqui, essa restrição é basicamente ter um esquema, esse fully vaccinated, né? Ter um esquema completo de vacina pelo menos 14 dias antes da viagem. Então, essa recomendação do CDC, né? Para a COVID, recomenda pelo menos um esquema completo, né? De vacina de qualquer fabricante e as doses de reforços recomendadas por cada país, né? Cada país teve a sua política de vacinação. Então, essa é a política de vacinação. Quanto à restrição por país, são somente esses países aqui. Febre amarela, né? É uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de uma elevada letalidade nas suas formas graves, né? Uma doença que preocupa bastante em questões de saúde pública, né? Ela existe só na África, aqui na América do Sul, é causada pelo vírus Flaviviride, que é o mesmo vírus da dengue, e ainda não tem tratamento específico, mas tem a vacina, que tem praticamente 98% de imunogenicidade, tá? Ela é dose única, atualmente a recomendação é dose única, para a população acima de 5 anos de idade, e 2 doses se você começar o esquema com 9 anos, né, que é o esquema recomendado pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações, e aí quem começar com a dose com 9 meses, faz um reforço com 4 anos, e aí não precisa mais tomar mais dose no futuro. No Brasil, a gente tem 2 apresentações, né, a gente tem a 17DD, a 17D204, que é a Stamaril, da Sanofi, está disponível na rede privada, e a gente tem a 17DD, que é produzida por Bimanguinhos, que é a vacina que a gente tem no SUS, já há muito tempo. A indicação aqui no Brasil, desde 2020, é todo o território nacional, tá? Isso foi aumentando essa abrangência ao longo dos anos, né? Até o grande surto que a gente teve aqui em São Paulo em 2017, 2018,
a região metropolitana de São Paulo e praticamente todo o litoral aqui do sul-sudeste não era área de recomendação, passou a ser. E aí, em 2020, todo o território nacional passou a ser recomendação de vacinação de febre amarela. Além disso, existem 42 países no mundo considerados de risco de febre amarela para o OMS, então, viajantes para esses países têm uma forte recomendação de tomar a vacina. Você mora em Nova York e vai para Angola, você vai ter recomendação de tomar, mesmo sabendo que em Nova York não tem febre amarela. E certificação internacional, né? Aí é a maior indicação no momento, né? 120 países no mundo exigem certificação de vacinação de febre amarela para maiores, para pessoas, né? Crianças maiores que 9 meses, ou dependendo do país, maiores que 12 meses. Né? E o Brasil é um desses países. Aqui está a lista, não botei todo mundo, né? Mas assim, a Albânia, por exemplo, que fica lá em cima da Grécia, na Europa, é um país que exige vacinação de febre amarela, né? Por exemplo, que não tem tanta, não é exatamente só as regiões endêmicas de febre amarela. Essas aqui são as áreas de risco aqui na América do Sul, né? Essa área aqui em vermelho, que é a área que passou a abrangir em 2017 a cobertura, só que ainda ficou essa área aqui, que é basicamente aqui o interior do Nordeste, e a região litoral é de Ceará, Paraíba, Pernambuco, que em 2020 passou a ser área de recomendação também. É aqui a área da África, né, que é a área endêmica. E as contraindicações da vacina, as principais contraindicações são sempre crianças menores que 6 meses, não pode dar vacinas vivas atenuadas em crianças menores que 6 meses. Imunossuprimidos, pelo mesmo motivo, né, por ser uma vacina viva atenuada, não pode dar em imunossuprimidos. E, por último, a reação alérgica grave à própria vacina, né, quem tomou uma vacina de febre amarela anteriormente, e teve uma reação alérgica grave, lembrando que reação alérgica grave é anafilaxia, né, uma condição muito rápida, que acontece em questão de minutos, segundos, após a administração a esse alérgeno, né, mas, felizmente, ela é muito rara, ela acontece aí 1 a cada 500 mil doses aplicadas, tá? Então, é uma condição bem rara. Continuando com o sarampo, né, o vírus RNA, é uma doença altamente transmissível, é a doença mais transmissível que se tem na medicina atualmente. O Brasil, infelizmente, perdeu o certificado de livre de sarampo em 2018, né? Aqui a gente tem a atuação, né, da vacinação ao longo das décadas. Tinha milhares de casos aí na década de 80, 90, zerado isso, alguns surtos eventual, né, porque o sarampo está circulando no mundo, não vai ter jeito, né, e aqui em 2018 as curvas, né, por mês, né, a gente teve um número grande de casos em 2018, um grande surto em 2019, que alertou a população, a gente fez dose zero, a gente fez campanha de vacinação, e isso repercutiu, né, caindo os casos, e o último caso foi em julho do ano passado, aqui no Brasil, e espero que continue assim. A vacinação, o esquema vacinal atualmente é com a tríplice viral, né, que também é uma vacina de vírus vivo atenuado, sarampo, cachumba e rubéola. A recomendação atual é pela idade, então pessoas de 1 a 29 anos precisam ter 2 doses válidas. O que são doses válidas? São doses tomadas acima de 1 ano de idade, tá bom? E pessoas de 30 a 59 anos precisa ter uma dose válida, e pessoas acima de 60 anos não existe uma recomendação formal para isso. Poliomielite é uma doença, essa aí, graças a Deus, eu nunca vi. Eu acho que o Dr. Marcos Vinícius deve ter visto, mas felizmente eu nunca vi. Espero não ver. É uma síndrome gripal que vem com sintomas diarreicos, que evolui para formas meninges, né, e plégicas. Né? 1 a cada 200 infecções leva a uma paralisia irreversível, geralmente em membros inferiores, e
que cerca de 5 a 10% das pessoas podem morrer por paralisia de músculos respiratórios. Felizmente, por conta da vacina, os casos caíram drasticamente. A gente tinha 350 mil casos em 88 no mundo, chegando em 2018 com apenas 29 casos, que são os países que são endêmicos ainda, né, que não conseguiu erradicar. Né, diferente, o Brasil, o último caso foi em 89, a gente recebeu o certificado de erradicação em 94, porém, assim como não aconteceu como a varíola, né, que foi extinta da face da Terra, mas o pólio ainda está circulando, né, teve 29 casos no mundo em 2018, em 2022 teve 15 casos, 4 no Afeganistão, 11 no Paquistão. Esses dois países não tem jeito, eles sempre têm casos, tá? São países endêmicos, que a gente fala. E teve casos também em países que não eram considerados endêmicos, né? Teve um caso em Malawi, na África, e caso em Moçambique, que eram países que eram considerados livres de pólio. Aqui está o gráfico da OPAS, né, mostrando os últimos casos de pólio em cada um dos países aqui da América Latina, né? Os últimos foram Peru e Colômbia em 91, e como eu falei, o Brasil foi em 89. Continuando, influenza, né, um vírus respiratório, a famosa gripe, ela é causa de surtos e pandemias desde os primórdios da humanidade, né? A pandemia mais mortal foi em 1918, que dizimou a população mundial, né? Teve 40 milhões de mortes, numa época que a população mundial era 500 milhões de pessoas. Então, é como se 10% da população tivesse morrido. Hoje, né, pensando na Covid, né, que hoje a população é de 7 bilhões, teríamos uma dimensão incontável aí de óbitos, né, se fosse na escala aí dessa pandemia de 1918. A OMS estima que 5 a 10% da população mundial seja infectada todo ano de gripe, 1 bilhão de casos de doença, levando a 3 a 5 milhões de casos graves e 300 a 600 mil óbitos por ano no mundo. No Brasil, os dados de 2022, tivemos 1.300 óbitos. Parece pouco, né, se a gente joga nessa dimensão, mas a gente pensar que dengue teve um pouco mais, dengue, que é uma doença que todo mundo tem bastante medo, teve um pouco mais de 1.000 óbitos no Brasil em 2022, 1.300 óbitos de influenza é maior do que dengue, né, 30% maior do que teve de dengue. A gente tem principalmente o influenza A e B, a transmissão por gotícula respiratória, e tem surtos frequentes em cruzeiros. A vacinação é por cepas de vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não causa de jeito nenhum a doença gripe, tá? Então, as pessoas que têm medo, que, tomo vacina de gripe, gripado. Não, isso não acontece, tá? Que o vírus, além de ser morto, ele é fragmentado. A eficácia é um pouquinho aquém do que a gente poderia ter, tem uma eficácia aí, média aí 60%. E a gente tem no Brasil disponível 2 vacinas, a trivalente, que está disponível no SUS, e a quadrivalente no serviço privado, tá? E a recomendação do CDC, né, a recomendação nossa, do Serviço de Viajante, é que todo mundo, acima de 6 meses, seja vacinado de influenza. Bom, a vacina que tiver disponível, pode ser a quadrivalente ou a trivalente. Febre tifoide, né, é uma doença causada por uma bactéria, né, por transmissão fecal-oral, por água e alimentos, né, o aumento significativo, ela preocupa pelo aumento significativo da resistência em alguns países, principalmente na Ásia, no sul da Ásia, que tem inclusive risco alto de adoecimento dos viajantes, né, a gente estima que Bangladesh, a cada 100 mil viajantes para Bangladesh, 21 contraiam a febre tifoide. O Paquistão é um pouco menos, né, 9 casos em 100 mil viajantes. E a Índia,
um país que dá bastante trabalho para a gente. A Índia, 6 casos a cada 100 mil habitantes, né? A gente tem essa vacina disponível na rede privada, a gente não tem, infelizmente, não tem no SUS, e a vacina é uma vacina barata, e é uma dose a cada 2, 3 anos para viajantes de países de baixa renda, né? Algumas sociedades recomendam 2 anos, outras sociedades recomendam 3 anos, né? A gente usa aí de 2 a 3 anos para quem continua viajando, né? E por último, e não menos importante, a malária. A malária é causada pelo plasmódio, né, que é um protozoário transmitido através da picada de um mosquito, que é o mosquito Anopheles, né? É um problema internacional de saúde pública, né? Estima-se que 214 milhões de infecções por ano no mundo de malária. Lembrando que isso não número de infecções, não é número de pessoas, porque uma pessoa pode ter várias malárias por ano. A gente vê isso até bastante aqui no Brasil mesmo, na área amazônica, né? As pessoas se reinfectam várias vezes, continuam morando na área endêmica. 438 mil mortes no ano. E aí um dado, para vocês terem uma noção, assim, da dimensão, né? Os Estados Unidos, que é um país que não tem malária, né, em 2013 teve 1.700 casos importados, né, 82% veio da África, 11% da Ásia e 6% da América Latina. Felizmente, desses 1.700 casos, a taxa teve só 10 óbitos, mas são 10 vidas, né, que poderiam ser evitadas. E sintomas, a malária pode dar um baile na gente, tá? Ela pode demorar poucos dias, é questão de 7 dias após a exposição para dar sintoma, ou pode durar vários meses. Isso dificulta no nosso diagnóstico, né? E como qualquer doença endêmica que é diagnosticada fora da área endêmica, é sempre pior. Então, assim, se você tem uma malária aqui em São Paulo hoje, é muito pior do que se você ter essa malária lá em Manaus, tá? Porque para o médico pensar, o paciente pensar que está com malária e falar, ou o médico perguntar, você tem que ir na epidemiologia, tem que perguntar onde andou viajando, se foi para uma área endêmica, e aí às vezes você pensa em outras coisas, e aí o paciente vai evoluindo, quanto mais demorado o diagnóstico, pior é a evolução. Esse aqui é o mapa, né, dos países endêmicos de malária no mundo, que eu tirei do Yellow Book. Então, aqui está aqui mais ou menos o trópico de Câncer, né, passando aqui na região do Saara, e aqui o trópico de Capricórnio, passando mais ou menos em cima da cidade de São Paulo, né, passando aqui mais ou menos em cima da Namíbia. E para vocês terem uma noção que a malária tem muitos países e ela está entre os tópicos, né? Tem um pouco acima dos tópicos, né? São os países, lembrando que aqui são os países que têm, não são necessariamente as áreas que têm malária, né? Por exemplo, o Brasil, a gente sabe que tem malária principalmente na região amazônica, não tem a malária lá no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul está pintado, né? Mas é porque o país inteiro foi pintado, né? Apesar de não tem vacina disponível, né? Infelizmente, vacina disponível comercialmente, mas a gente tem um arsenal para prevenir, né? Primeiro a gente tem as medidas de prevenção de picadas de mosquito, né? Uma das mais importantes é a proteção mecânica, né? Mosquiteiro, tela, roupas compridas, claras, né? A gente pede os viajantes, quando for fazer safari, usar aquelas mangas compridas, calças compridas, sapato fechado, principalmente roupas claras, né? Aquelas famosas fotos de filme, né? De safari da África, com tons pastéis, roupas claras, isso não é à toa, né? O mosquito gosta de camuflar em roupas escuras, né? Tem as medidas químicas, né, inseticidas e repelentes, né, você pode borrifar inseticida no quarto, né, o mosquito Anopheles tem hábitos entre o pôr do sol e o nascer do sol, então você pode borrifar no quarto quando você for dormir, se você tiver um repelente, um mosquiteiro dorme embaixo do mosquiteiro,
né? Se não tiver repelente, o inseticida e o mosquiteiro, você pode passar o repelente no forro de cama, né, no lençol, e na parte exposta do corpo, se você for cobrir, você cobre o corpo, passa repelente no lençol e passa repelente na face, né, nas mãos, que é a parte exposta, né? Os repelentes que a gente indica, principalmente, são dois, né, um é a icaridina, que a gente usa aí nessa 20 a 30% de concentração. Para quem não conhece, um dos fabricantes famosos é o Exposes, né? Acha em qualquer farmácia. E o DT, que também é um outro composto químico, que tem uma concentração um pouco aumentada, né, de 30% a 50%. Lembrando que essas regiões são regiões tropicais, então tem uma exposição solar muito grande. Então, é recomendado passar o protetor solar, né, principalmente quem tem pele mais clara, e um fator de proteção aí alto. E aí, depois que você passar o protetor solar, você passa o repelente, tá bom? E a gente tem a quimioprofilaxia, tá? Que aí a gente tem que individualizar cada caso, tá? Eu aprendi uma máxima, assim, da quimioprofilaxia de malária, né? Existe só duas coisas erradas em quimioprofilaxia de malária, né? Ou passar para todo mundo, ou passar para ninguém. Esse meio termo aí, a gente vai individualizando, né? Eu sigo o guideline do Reino Unido, tá? De Malaria Prevention, onde eu fiz a minha especialização. Lá, basicamente, recomenda para o território africano, né? E alguns hotspots na Península da Arábia Saudita, ali na Arábia Saudita, né? No Iêmen, algumas áreas no Bangladesh e a ilha da Nova Guiné, ali um pouco pegando Ásia, um pouco Oceania. A América Latina, toda a bacia amazônica, incluindo o Brasil, e o Sudeste Asiático não costuma ser uma recomendação forte, né? Lembrando, como acabei de falar, você pode individualizar cada caso, né? Aqui na Amazônia brasileira, por exemplo, a gente tem um suporte grande e acessível de testagem e tratamento, então as nossas comunidades costumam ter uma rede fácil de testagem e tratamento. Então, isso, e além do nosso plasmodium ser um plasmodium mais bonzinho em relação ao africano, mas a gente pode individualizar cada caso e a gente, na consulta de medicina do viajante, a gente vai avaliar se vai ser interessante passar quimioprofilaxia ou não. E de opções de quimioprofilaxia, a gente tem principalmente essas duas, que dá para usar no mundo inteiro. A gente tem mais opções, só que, infelizmente, devido a altos níveis de resistência em algumas regiões, não dá para usar no mundo inteiro. Esses dois dá para usar no mundo inteiro. Aqui tem no Brasil, a gente só tem a doxiciclina, tá? Que a gente usa um comprimido por dia. A gente começa aí 1 a 2 dias antes de entrar na área endêmica, não é 2 dias antes de começar a viagem, porque às vezes a viagem vai lá para Dubai, faz uma conexão de 8, 10, 24 horas, e aí só para depois ir para o país africano, né, que tem indicação, e 4 semanas após a saída dessa área endêmica, né, a pessoa tem que contar a data que a pessoa vai sair dessa área. Então, se a pessoa continua a viagem, vai pegar um voo de volta para o Brasil, que passa na Europa, vai ficar um stopover em algum lugar nos Estados Unidos, na Europa, você não conta, você conta no momento o dia que ele saiu da área endêmica. De contraindicação, a doxiciclina, infelizmente, não dá para usar em crianças menores. Algumas sociedades diz 12 anos, outra 8 anos, né? O Reino Unido, o guideline do Reino Unido fala 12 anos, do Yellow Book do CDC são 8 anos, e gestantes também não pode. E de efeito colateral principal são gastrointestinais, né? Náusea e vômitos, e fotossensibilidade. Então, orientar
desses pacientes para caprichar mais no protetor solar. E sinais e vômitos, como é um remédio que você já começa antes da viagem, você já pode avaliar se você vai ter esses efeitos colaterais e medicar ou ficar em só uma outra opção, que a outra opção seria o Atovacone, o Proguanil, que nessa formulação é um comprimido diário também. O problema é que ele não tem no Brasil, tem que importar, e isso sai um preço muito alto, né? É um comprimido aí uma caixa aí com 24 comprimidos sai mais de R$ 600, né? Fora o preço da importação. Então, não é muito interessante. A caixa de doxiciclina é R$ 30, então é muito, e tem no SUS. A vantagem também do Atovacone e Proguanil é que você pode tomar aí 1 a 2 dias antes e parar 7 dias depois, então um período muito mais curto, não precisa parar um mês depois, que nem a doxiciclina. E de efeitos colaterais, é muito raro, raríssimo, então os pacientes toleram muito bem. E de contraindicação, são crianças menores de 5 anos, né, ou mães que estão amamentando crianças menores de 5 anos, e pessoas que têm uma insuficiência renal, né, que não pode tomar o Malarone e o Proguanil. É isso. Eu acho que essas são as principais vacinas, as principais doenças preveníveis por vacina e preveníveis por outras medidas. E eu fico à disposição. O Dr. Marcos Vinícius já apresentou o serviço, o Emílio Ribas. Não coloquei de propósito, porque ele adora apresentar o Emílio Ribas. E é isso. Muito obrigado pelo convite. E a gente agora fica à disposição para as perguntas. Bom, parabéns para ambos os palestrantes, realmente foi, assim, o conhecimento, né, nos ajuda muito a gente esclarecer para os nossos pacientes, porque realmente a gente tem uma certa dificuldade, né, porque é muita informação, né. Então, eu vou convidar as pessoas a estarem postando mais perguntas, mas tenho uma primeira pergunta para o doutor Marcos Vinícius, que falou que indutores do sono não deveriam ser usados. Então, a doutora Heloísa, ela gostaria de saber o motivo. Nós contraindicamos os indutores do sono, porque quanto mais tempo de inanição, de sono, maior o risco de desidratar, aumentar a viscosidade sanguínea, maior inanição sem movimentos e maior risco de tromboembolismo. Muito obrigada, doutor Marcos Vinícius. Agora nós temos uma outra pergunta do senhor Jurini, né, ele é do Emílio Ribas, né, também. A pergunta dele é o seguinte: as agências orientam seus clientes a procurar esse tipo de serviço antes de viajar? Não, infelizmente. O nosso serviço, ele é divulgado entre os blogueiros de viagem. Esse é o grande indicador do nosso serviço, boca a boca das pessoas que vão viajar, que já utilizaram o nosso serviço. E também é muito interessante, porque hoje a gente tem pessoas que organizam grupos de viagem, não são empresas, são pessoas que organizam grupo de viagens, e principalmente viajantes de terceira idade. E essas pessoas descobriram que se esses viajantes frequentam o nosso serviço antes da viagem, os organizadores têm menos problemas com os viajantes. Então, essas pessoas também indicam o nosso serviço, mas, infelizmente, as agências de turismo, elas têm uma resistência muito grande em relação a indicar o nosso serviço. E é um serviço muito procurado, porque o serviço que os blogueiros de viagem fazem, eles divulgam o nosso serviço, eles indicam o nosso serviço, eles frequentam o nosso serviço, e nós temos uma agenda cheia todos os dias onde nós temos atendimento. E isso é muito gratificante para a gente, e é a melhor propaganda, porque ela não é comercial.
Com certeza. E tem, como é que as pessoas devem fazer? Elas têm que agendar essas consultas? Como é que funciona lá no Emílio Ribas? A nossa consulta é só sobre agendamento prévio. Por quê? Porque, como eu disse, é uma consulta demorada e ela precisa levar o roteiro. Então, tanto entrando no site do hospital, pelo site do hospital ela pode marcar a consulta, ou procurando o agendamento fisicamente no hospital. A gente sempre orienta que é muito mais confortável ela entrar pelo site e ela faz o agendamento. E a gente sempre orienta que faça isso com uma antecedência grande, porque a nossa demanda é muito grande. As nossas agendas, elas são lotadas todos os períodos que nós atendemos. Então, há necessidade dessa marcação, nós não temos condição de atender demanda espontânea, e pelo site ela consegue estar agendando a consulta, e é um grande prazer receber os viajantes no nosso ambulatório. É um motivo de alegria muito grande esse serviço. Com E nós certeza. temos também o Centro de Imunizações, o Centro de Referência de Imunizações Especiais, o nosso CRI, que é onde faz as vacinas. Aquelas vacinas que estão disponíveis para a idade daquele viajante pelo programa, pelo PNI, Nacional de Imunização, ele pode fazer gratuitamente no nosso CRI. Então, ele já sai da consulta com encaminhamento para as vacinas que estão disponíveis no CRI, e em situações especiais de vacina não disponíveis, com um receituário para ele procurar um serviço privado onde faça aquela vacinação, como foi colocado da febre tifoide, que não faz parte do nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, ele já aproveita e ele já realiza as vacinações no nosso próprio serviço gratuitamente, como o atendimento é gratuito. Perfeito. Nós temos outra questão aqui da doutora Rosirene Gessinger, doutor Gustavo Dittmar. Tripulações de países onde a malária é endêmica, malária endêmica, mas fazem voos para esses países que têm essa endemia. África, está indicado a quimioprofilaxia para a tripulação? Olha, como eu falei, assim, é muito individual, né, cada situação. Depende muito da escala desse voo. Essa tripulação vai ficar em solo por quanto tempo? Ela vai ficar só no aeroporto? Ou ela vai sair, fazer um tour pela cidade? A gente sabe que, por exemplo, do Brasil a gente tem voo direto para Joanesburgo, para Angola, Luanda e para Addis Abeba, na Etiópia. Desses países, Angola, Luanda, a capital, tem transmissão interurbana dentro da cidade de Malária. Então, assim, se a população ficar só no aeroporto, só no avião, não tem indicação de tomar nada. Mas se ela descer, ficar 2, 3 dias, dormir dentro da cidade, é indicado, né? Geralmente, essas empresas aéreas costumam ter uma medicina do trabalho forte que faz esse serviço. Quando eu fiz a minha especialização em Londres, a médica do trabalho da Emirates estava fazendo um curso comigo, e ela saiu de Dubai para lá, e aí, porque eles fazem muito quem faz esse trabalho é o pessoal do medicina do trabalho. Perfeito. É que ocorre que, às vezes, essa tripulação, ela não faz escala, não é comum, né, as escalas para esses locais, são meses alternados, mas assim, esse fato existe, né, é claro que voando para lá, eles podem, é claro que vão querer conhecer o país, né, a bem da verdade, isso é um atrativo, né, nas pessoas que trabalham na aviação, né, então é uma coisa a se pensar, né, Gustavo, em Sim, termos de sim. profilaxia. Doutor Marcos Vinícius, quer dar sua contribuição, por favor? Sim, eu quero lembrar que as medicações têm efeitos colaterais. Elas não são isentas de efeitos colaterais. E dependendo do tempo que essa população, se é uma rota frequente, certo? Ela precisa ter um diagnóstico rápido. Não dá para ela ficar fazendo profilaxia todo esse tempo.
Então, a coisa mais importante na malária é o tratamento rápido, porque eu gostaria de complementar uma coisa. A profilaxia da malária, ela não impede que o indivíduo adquira malária. Isso precisa ficar muito bem claro. O indivíduo que toma profilaxia para malária, ela impede que ele evolua para uma malária grave. Então, para quem que a gente indica? Como o Dr. Gustavo colocou, para para viajantes, desculpa, que vão para áreas remotas, que têm grande risco e que têm dificuldade de acesso ao tratamento. Nesses casos, que são os casos, por isso que é pontual, a indicação de profilaxia, que é qualquer que seja para malária, para outra doença, ela é pontual. Precisa analisar a exposição, o risco que o indivíduo vai ter, e sempre lembrar que o tratamento tem que ser precoce e que a profilaxia não impede que o indivíduo adquira malária, impede que ele evolua para uma malária grave. Isso precisa ficar bem claro. Ótimo. Doutor José Luiz Madrigano, quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer um comentário, né? Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, agradecer, porque os nossos dois palestrantes foram brilhantes. O doutor Gustavo conseguiu, em menos de meia hora, sintetizar e falar de todas as doenças transmissíveis, passando as orientações, passando a informação, não apenas dizendo, dissertando sobre elas, mas dando todo um conceito para a orientação de tratamento. Então, foi uma verdadeira aula. Então, gostaria muito de parabenizá-lo. Obrigado. O Dr. Marcos Vinícius mostrou que a nossa medicina aeroespacial ela é multifacetada. Medicina aeroespacial tem fronteiras com a otorrino, com a medicina do trabalho, com a medicina, com a cardiologia, que são muitas, mas a maior fronteira é a fronteira com a medicina do viajante. A medicina do viajante aborda exatamente aquilo que a gente, principalmente nós da medicina da aviação comercial, abordamos com os nossos passageiros rígidos e passageiros enfermos, que nós usamos esses critérios que o Dr. Marcos colocou tão bem para nós, mostrando quanto nós temos em comum nas duas especialidades. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela infectologia, tanto que, quando eu saí da faculdade, eu prestei o concurso para residente do Emílio Ribas. E passei no concurso do Emílio Ribas, não vou nem dizer a data, mas eu vou confessar, 1974. Em 74, conversei com o doutor Airosa Galvão, que, como eu tinha sido convocado para prestar o serviço militar na aeronáutica, ele sugeriu que eu fizesse primeiro a aeronáutica e depois voltasse para fazer o Emílio Ribas. Mas a vida dá muitas voltas e eu acabou, depois de fazer esse contato com a Força Aérea e ter tido o curso de medicina aeroespacial lá, acabei direcionando toda a minha carreira dentro da medicina aeroespacial. Mas isso mantém em mim aquela ideia inicial da infectologia, da medicina preventiva, do saneamento, toda essa área do saber da medicina preventiva, né? Então, quando eu ouvi a exposição do Dr. Marcos, veio aquele nosso procedimento dentro da medicina de aviação, dentro da medicina da aviação comercial, principalmente, da orientação dos nossos passageiros. E assim como o Dr. Marcos disse que fica muito feliz quando o passageiro ou o passageiro, não o paciente, o passageiro nos procura para fazer uma pré-consulta, ele fica muito satisfeito. E também esses blogueiros ficam muito satisfeitos quando eles têm menos problemas, porque o paciente já teve uma orientação anterior. Isso é também a nossa satisfação quando a gente analisa a Medif, quando a gente analisa os Premex, que é justamente a satisfação e orgulho que a gente tem é nunca ter tido um caso de um avião que tenha que ter feito um pouso não programado por um passageiro que tinha passado por uma pré-análise, que nós tivéssemos visto esse passageiro através da Medif. Então, são esses comentários que eu queria fazer. E para o Dr. Marcos, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, mas é bem em cima daquela que a doutora Rosânia fez. Como o médico assistencial pode encaminhar o passageiro que vai fazer uma viagem? Eu tenho uma experiência diferente da medicina, porque
durante alguns anos, eu e um outro colega médico tivemos uma agência de viagem, e nessa agência de viagem que a gente atendia, 90% da nossa clientela era de médicos, a gente sempre teve um intercâmbio muito grande com o pessoal da medicina do viajante do Emílio Ribas e com o pessoal da medicina do viajante do HC. Então, agora, para que os médicos que estejam assistindo, para os médicos que vierem assistir a gravação da nossa aula de hoje, como eles devem proceder para encaminhar o seu paciente para fazer essa consulta pré-viagem no ambulatório de medicina do viajante do Emílio Ribas. Pois não. A primeira coisa é informar o paciente que nós existimos, certo? Que a medicina do viajante existe e que ela é um instrumento preventivo, porque geralmente quem faz consulta pós-viagem, ou melhor, quem volta doente, é porque não fez a pré-viagem, né? Quem volta doente, porque a pós-viagem também é para o não doente. Então, ele tem que estar informando que existe, que é uma área interessante para o viajante, que pode fornecer para ele informações preventivas, né? E que existe a possibilidade dele nos procurar através do agendamento do site do próprio hospital. E o viajante vai fazer seu agendamento e a sua consulta, e sempre com uma antecedência mínima de pelo menos 45 dias ou mais, para que nós possamos atualizar vacinas que precisam mais que uma dose, ou alguma sorologia complementar que a gente precise para esse viajante. E é dessa forma que nós estamos lá prazerosamente para atender os viajantes. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. É só mais um complemento, Rosane, que é justamente isso, né? Porque o nosso objetivo dentro do Comitê de Medicina Aeroespacial, da APM, é muito mais falar com o próprio médico. Não só o paciente não sabe da existência de muita coisa, o próprio colega muitas vezes não conhece os serviços. Então, o nosso objetivo é sempre esse. Muito mais do que falar para quem faz medicina aeroespacial, é falar até para os colegas que não fazem medicina aeroespacial e passar essa informação para todos os que nos assistem, né? Então, muito obrigado. Eu acho que o objetivo dessa aula de hoje foi plenamente atingido. Muito obrigado. Tem uma última pergunta aqui da doutora Rosirene, se existe pós-graduação em medicina do viajante. Pós-graduação em medicina do viajante, se existe alguma formação nesse sentido. O Gustavo pode responder essa. Então, infelizmente, é muito difícil você encontrar. Aqui no Brasil, os simpósios disso funcionam em pré-congressos da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não tem nem... tem, assim, a cada 2 anos, né, tem os congressos internacionais, tem a Sociedade Internacional de Medicina do Viajante, que tem um congresso anual, o Dr. Marcos Smith mostrou a Sociedade Sul-Americana. Aqui no Brasil, eu não lembro de nenhum curso de formação. Quando eu sempre gostei dessa área, eu sou um viajante inveterado, desde criança, e aí, quando eu fui pesquisar, eu tive que ir para fora do Brasil. Não sei se o Dr. Marcos Vinícius conhece algum aqui no Brasil, alguma centro de formação aqui no Brasil. O senhor sabe, doutor? Temos o curso que você fez na Inglaterra e na Sociedade Latino-Americana de Medicina dos Viajantes, a SLAMV. É bem interessante. Quem quiser entrar no site, tem muita informação sobre medicina do viajante, inclusive literatura, inclusive chamada. Eles oferecem cursos à distância. Então, é um dos locais onde tem formação da medicina dos viajantes. Nós formamos os nossos residentes e residentes de outras residências de doenças infecciosas e parasitárias, eles passam no nosso serviço. Nós oferecemos estágio e treinamento em serviço. Então, eles têm a parte teórica conosco e a parte prática
também conosco. Então, tudo ocorre ao mesmo momento. Mas uma certificação, ela ainda não existe, aqui, pelo menos no nosso país. E o que a opção para quem gostaria de fazer um curso de medicina do viajante seria através da SLAMV. É só entrar no site, eles informam quando ocorrerá esse curso. Geralmente são cursos online que ocorrem, né? E a sede fica em Buenos Aires. Eu queria fazer um novo comentário com relação, eu citei o doutor Airosa Galvão e ele ter dado a sugestão de eu fazer a primeira aeronáutica, porque naquele ano eu iria aprender apenas meningite meningocócica. Em 74, nós estávamos exatamente no auge da epidemia de meningite meningocócica, e ele falou, você vai ficar um ano colhendo líquor, é a única coisa que você vai fazer, deixa para depois. E queria dizer que o nosso interesse pelo assunto já se manifesta há muitos anos, porque nós começamos a ter essa atividade até antes da existência dos ambulatórios de medicina do viajante. Eu tinha falado em off, e nós, no primeiro Congresso de Medicina Aeroespacial e no segundo Congresso de Medicina Aeroespacial, em 1995 e 1997, no Rio de Janeiro e no Casagrande, no Guarujá, nós realizamos o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda jornada ibero-americana de medicina do viajante. Isso para mostrar como a nossa área sempre foi imbricada com a medicina do viajante, que é muito importante para nós também. Era isso. Não, com certeza, nos nossos congressos, em 2020, né, que nós tivemos aquele congresso que foi virtual por causa da pandemia, a medicina do viajante estava no contexto. O Dr. Marcos Vinícius nos ajudou muito, né, Dr. Marcos Vinícius, para elaborar toda a apresentação. E essa pandemia, eu acho que vem para mostrar mesmo, né, essa simbiose, podemos dizer assim, entre essas duas áreas do conhecimento, né, a importância, né, que demonstrou, né. E eu acho que pode evoluir para mais coisas, né, Dr. Marcos Vinícius, inclusive pela evolução que a gente está tendo, tecnológica, de alguns outros exames, de saber o tipo de vírus daquele determinado local, fazendo uma investigação específica nos transportes aéreos, né? Isso é uma coisa que para o futuro provavelmente tenha um campo, né, Dr. Marcos Vinícius? Em uma ocasião o senhor, inclusive, me falou a respeito dessa possibilidade, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos uma interface muito grande e dos dois lados, né? E eu acho que é muito interessante, porque eu vejo o viajante como carente dessas informações. E principalmente hoje, que nós temos uma série de viajantes que são... Porque hoje nós temos também o turismo médico, né? Então, que são pessoas que vão à procura de cirurgias, de tratamento, e os viajantes não sabem que, em certas situações, ele precisa consultar o site da empresa para saber se ele tem condições de viagem, se ele precisa de alguma necessidade especial que a empresa vai providenciar para ele, que ele não pode embarcar naquela situação que ele se encontra. E a gente fica surpreso, porque, infelizmente, é uma informação que ele não recebe, essa informação de que ele necessita consultar o site da empresa, ou ter um MEDIF, ou outro formulário, e a gente faz esse alerta para o viajante, essa orientação. E eu acho que isso é muito importante, porque acho que um grande problema é você ter problemas de saúde durante uma viagem, principalmente hoje que nós temos voos longos, né? E o viajante fica totalmente desinformado do que poderia prevenir e tornar a viagem dele agradável, né? Porque viagem é aquilo, você tem bons momentos, você tem péssimas recordações, né? Muito Duas obrigado. aulas atrás, 2 encontros atrás, doutor Marcos, a doutora Rosirene conduziu a parte de MEDIF
e Fremek. Ela falou muito sobre isso, até para orientação dos nossos colegas, porque a gente sabe, infelizmente, no curso de graduação, não se ensina fisiologia de altitude, não se ensina medicina aeroespacial. Então, muitos colegas também são carentes de informação. A gente recebe, muitas vezes, um relatório médico no primeiro pós-operatório autorizando o voo. Então, é o médico da empresa que tem que fazer, tem que colocar isso, tem que passar a orientação, porque o próprio colega não está acostumado com a diferença. Acho que, por ser uma cabine pressurizada, ele está ao nível do mar, né? E a função do nosso programa aqui na APM é sempre divulgar isso. Então, é muito importante essa participação, inclusive, não só do paciente, mas até do próprio colega, até analisando o caso a caso para autorizar o voo. Eu posso fazer uma complementação? Não sei se estou passando do horário. Não, ainda temos bastante tempo. Veja bem, às vezes existe uma coisa que chama isenção de vacinação. A gente vê muitas vezes colega encaminhar o paciente para uma isenção de vacinação de febre amarela. O que é a isenção de vacinação? É uma situação que o paciente não pode tomar vacina, um imunossuprimido que vai receber uma vacina de febre amarela. O risco é grande. O que acontece? Se ele vai para um país onde tem transmissão de febre amarela, não pode ser fornecida essa isenção para ele. Por quê? Eu vou colocar ele em risco. Eu estou colocando ele em risco, isentando ele da vacinação. Ele pode ser isentado num país onde não tem transmissão de febre amarela, mas que exige de quem vem dos países com febre amarela a vacina. Nesse caso, eu posso fazer a isenção. Agora, se ele vai para uma área de febre amarela, eu não posso pôr ele em risco. Eu tenho que desaconselhar essa viagem. Ou eu tenho que ajudá-lo a viajar de uma forma que ele não se exponha. Vou dar um exemplo prático. Uma família que ia para Santiago de carro, que ia passar por regiões de febre amarela, e uma senhora que fazia uso de medicamentos imunossupressores. Então, essa senhora não podia fazer essa viagem se fosse dessa forma. O que a gente aconselhou? A senhora, como vai para altiplano, certo? Já vai direto para Lima, a senhora vai de avião, a família vai de carro. A senhora não vai passar pela área malarígena, então a senhora vai de avião. Agora, se a senhora quiser ir com a sua família, a senhora vai correr um risco, porque a senhora não vai ter isenção de vacinação. Há necessidade de fazer a vacina e a senhora tem uma contraindicação formal de fazer a vacina. Então, muitas vezes, e ela acabou fazendo isso, ela foi de avião e voltou de avião. A gente acaba orientando formas de contornar situações, né? Por quê? Porque existe contraindicações, são viajantes especiais, que hoje o número é muito grande. Doutora Rosane? Bom, aqui nós esgotamos todas as perguntas. Eu deixo aberto para os palestrantes, né, passarem as suas últimas mensagens para a equipe, antes de finalizarmos. Para o Marcos Vinícius, doutor Gustavo. Inicialmente, começa então. Eu agradeço muito, foi um grande prazer e uma oportunidade muito interessante da nossa interface. Eu acho que é esse tipo de atividade que vai solidificando a nossa interface, né? Vai mostrando o quanto nós somos parceiros, o quanto nós podemos melhorar a nossa parceria, né? E a gentileza dos senhores, esse convite nos honra muito, e dizer que todos são muito bem-vindos no nosso ambulatório, nós estamos lá para atender, porque nós gostamos muito do que nós fazemos, então, e gostamos muito de viajar, né? Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu faço minhas palavras com o Dr. Marcos Vinícius também. Foi um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não fazia aula online, desde aí do auge da pandemia, então estava meio nervoso no começo, depois foi soltando, e é muito importante essa interface. Espero a gente continuar com essa parceria, e é um prazer. Acho que assim, a medicina é muito, a gente tem cada vez mais fazer o que gosta, né? A gente gosta muito de fazer isso, de medicina do viajante,
É um prazer a gente atender e o nosso ambulatório está de portas abertas aí para todo mundo. Bom, então quero agradecer a presença de todos, e para o próximo ano nos aguardem, né? Não é mesmo? Teremos novas palestras com esses temas, né? Doutor Madrigano? Então é isso, é o agradecimento muito maior de vocês terem aceito o nosso convite. Vocês fizeram este programa de hoje muito útil para todos. Então, muito obrigado. E nós fazemos as mesmas coisas. Nós gostamos muito de medicina e gostamos muito de viajar também. Então, acho que isso é uma outra interface muito importante entre nós, certo? Então, agradecemos à nossa plateia virtual, aos que nos fizeram perguntas, agradeço aos dois palestrantes, agradeço à nossa presidente do Comitê de Medicina Aeroespacial, e como é o último programa do ano, já de antemão desejamos a todos boas festas, e o ano que vem estaremos de volta. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.